dia. Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas a todos aqui no Instituto Principia, em nome do Instituto de Física, dizer que é uma grande satisfação para a gente observar que existem jovens motivados para seguir a carreira científica, para estudar e se engajar desse movimento de mostrar para o nosso país que a ciência é importante e é relevante. Né? A ciência, comprovadamente, ela traz melhorias para toda a sociedade, ela traz desenvolvimento tecnológico que faz com que a gente avança e evolua, não é, ao longo dos anos. Mas uma coisa importante para o nosso país é a questão da a redução da desigualdade social. Eu acho que para a gente ter uma sociedade meritória, é importante que todos tenham a oportunidade de estudar, desenvolver o seu melhor e batalhar para um país justo, um país onde a gente tenha recursos, não é, para viver bem, trabalhar bem e ser feliz, né? Eu acho que o nosso objetivo é esse. Então, para aqueles estudantes que desejam continuar suas carreiras dentro da física, eu convido vocês a visitarem o Instituto de Física. Nós temos várias atividades extensionistas que vocês podem participar, inclusive cursinhos para ajudar no vestibular, né? E vocês sabem que a universidade, a USP, é uma universidade pública, gratuita, que vocês podem entrar não só pelo FUVEST, mas também pela nota do Enem e também pelo Provão Paulista, que é muito importante, das escolas públicas e que vai capacitar vocês, né? Hoje em dia, no nosso instituto, quase 60% dos alunos vêm da escola pública, o que é uma grande conquista, mostrando que a nossa instituição está aberta, não é, para receber todos os alunos de todas as formações, de todos os níveis socioeconômicos, raças e todas as diversidades que nós podemos ter, né? Então, é um sonho muito importante, eu acho, fazer a universidade e querer progredir profissionalmente e pessoalmente, tá certo? Então, para aqueles que gostam de estudar, o convite fica aberto, não é? Se motivem e venham participar do Instituto de Física, tá bom? Se não for para física, pode ser para matemática, biologia, química, física. A USP é uma universidade que tem muitas carreiras e, às vezes, a gente tira uma nota boa na física, mas o nosso interesse é em outra coisa e tira nota boa nas outras coisas também. Então, eu deixo aqui o convite para que todos vocês participem, né, das semanas que a gente tem a escola na USP e outras atividades para conhecer cada vez mais a USP, não é, e vir estudar na Universidade de São Paulo, tá bom? Então, obrigado a todos e parabéns a todos que vão receber as medalhas, as escolas, os professores e aos familiares e amigos. Obrigada. Bom, gente, está na hora de descontrair, certo? Então, para descontrair, a gente tem um show aqui chamado Show de Física. Sim? Temos um professor responsável, que é o professor Ortega, que está aqui conosco, que ele é o coordenador do Show de Física, que pertence a uma atividade extensionista do Instituto de Física, e eles vão fazer uma apresentação agora, tá bom? Então, espero que desfrutem dessa apresentação. Por favor, Ortega. Muito obrigado, Cornejo. Obrigado a todos, obrigado aos professores do Instituto. Eu só queria fazer uma menção rápida. Hoje eu encontrei algumas famílias que já vieram a outras edições aqui, a segunda edição da qual o Show de Física participa, e eu vou usar isso para me inspirar para fazer um breve comentário. A família da Elaine, que está ali em cima, ela tem medalhistazinhos, medalhistas e medalhistazões. Ela tem uma geração de medalhistas aí na família, e o Nicolas hoje eu acho que está aqui de novo para receber de novo suas medalhas olímpicas. E ali atrás, a senhora Kei, que nasceu em 1841, ela é japonesa. Então temos milhares temos aqui uma representação da diversidade das gerações e da diversidade do povo brasileiro também, de certa maneira. E a senhorita Kei tem 85 anos, certo, senhorita Kei? Senhora Kei, perdão. Ela está aqui, então,
pela segunda vez, vendo o netinho dela ganhar medalhas. É muito bonito ver isso, né? Como dizia o jornalista Zuenir Ventura no livro 1968, O Ano que Não Terminou, uma geração é feita de afinidades, não de idades, né? E aqui a gente tem, todos nós, movidos, né, pela afinidade de valorizar a educação, valorizar a ciência no Brasil, valorizar o conhecimento científico de forma geral. E eu apresento para vocês agora a equipe do Show de Física, que agora tem o nome Show de Física Professor Fuad, que foi o professor fundador, e nós estamos homenageando o professor Fuad esse ano. São 40 anos de apresentação, de performance, show de demonstrações científicas e também de teatro científico. A gente tem trazido agora alguns elementos de teatro. A única coisa que me incomoda aqui é que vocês vão ficar de costas para o show. Será que eu não poderia reacomodá-los provisoriamente? E assim vocês ficariam mais confortáveis para poder assistir. Os lugares reservados para vocês eram esses daqui. Claro, pode levar o copo. Assim a gente não ficará de costas para vocês. Tá bom? Bom, gente querida, deixo vocês então, agora, com os monitores que apresentarão o show de física da USP. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Cadê a animação? Sejam bem-vindos ao show de física, professor Fuad. Nós aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 monitores. Nós somos a equipe do show de física. Só que antes de nós apresentarmos os nossos experimentos para vocês, experimentos que vocês nunca viram antes na vida de vocês, eu vou apresentar a nossa equipe. Então, aqui do meu lado direito, ela, diretamente da NASA, nossa monitora Isis. Ele, estreante nos palcos do show de física, o nosso monitor Luiz. Agora, à minha esquerda, ele, direto do circo do Patati Patatá, ele, o monitor Marcos. Agora ele que é uma celebridade, o fundador do show de física, ele fundou o Instituto de Física, nosso monitor, Cleiton. Eu que vos falo, monitora Isa. Agora, nós vamos trazer aqui um experimento que vocês nunca viram. Vocês ouviram os avisos, né? Eles disseram para a gente não colocar fogo aqui no auditório, mas a gente é meio do contra. Então, por que não fazer um experimento com fogo, não é mesmo? Então, vamos lá. Que isso? Que isso? Então, vai ter que fazer o fogo. A gente vê, tem uma porrada de gente aqui, você não fez... É um experimento com fogo. Vai ter que fazer ainda. Tá bom. Fazer o quê? Vamos lá. Para fazer o nosso fogo, temos um combustível, que no caso é o nosso álcool, certo? E temos um ativador muito especial, que é os nossos fósforos Fiat Lux, que irá acender a chama do nosso coração. Mas espera aí. Tem um elemento muito importante, vocês esqueceram? Tá aqui embaixo. Ah, pega aí. Onde? Vocês estão vendo alguma coisa? Tá vendo? Por favor, moço, procura um médico, não tem nada aqui, é o ar. É o oxigênio. E aqui a gente também tem um corpo, já que a gente não pode utilizar ninguém, né? Vai um paninho mesmo. Então, Marcos. Eu? Taca fogo. Mas põe um óculos, né? Você é meio irresponsável, você sabe disso, né? Eu vou sair de perto, que eu não sou obrigada. Tá bom? Mais chorinho. Chorinho? Tá bom. Tá bom?
Como assim, ó, gente? É um foguinho. Mó fogão, Vocês estão tá? impressionados com isso aqui? Gente, grande esse pelo fogo. amor de Deus, que isso? Não, apaga isso. No tempo dele. O que a gente pode fazer para o fogo ser maior? Aumenta o álcool. Aumentar o álcool? É. Então, vamos embora. Eu vou sair de perto, que você com álcool é um problema. Vou tacar mais álcool aqui. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um chorinho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Oh! Ah, não. Não. Não, Marcos, não. Não Oi. foi isso que a gente combinou. Ah, Esse fogo tá um lixo, Marcos. Tá um lixo esse fogo. desculpa. Tá um lixo. O que a gente faz com lixo? A gente se apaixona. Não, Marcos, a gente joga fora. Não. Do outro lado, isso. Apaga aí, porque eles falaram para a gente evitar acidentes. Agora foi. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Talvez alguns alunos aí, sei lá, vocês estão aqui, não ganharam a Olimpíada de Física, né? Mas vai saber. Talvez alguns alunos já tenham ouvido falar sobre densidade. Então, coisas mais pesadas tendem a ser menos densas do que coisas mais leves. Logo, o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Quando vocês viram a chama, nós tínhamos uma concentração não só do fogo, mas do ar quente. E como vocês podem ver, a nossa lixeira ela possui alguns furinhos. A partir do momento que o Marcos faz o movimento de girar o cesto, o ar que está aqui no auditório, que ele de fora, ele é muito mais frio do que o ar que está concentrado dentro, fazendo com que o oxigênio entrasse e a chama aumentasse, e também o ar quente aumentasse, fazendo aquela impressão de redemoinho. Por isso que ele ia subindo bem alto. Ó. Só que agora, nós temos a especialista do próximo experimento. Ela veio da NASA só para apresentar esse experimento aqui para vocês. A nossa monitora, Isis. Quem tá animado faz barulho! Achei meio fraco. Quem tá animado faz barulho! Eu quero saber aqui agora, vocês conhecem a Lady Gaga? Lady Gaga conhecem? Billie Eilish conhecem? Taylor Swift, vocês conhecem a Taylor Swift? Você tem cara de quem escuta Taylor Swift, eu acho que você conhece. Mas agora está na hora de chamar a estrela do show de física. Ela é tão famosa quanto esses nomes aí que eu falei. Mas essa estrela, o cachê dela foi tão alto, mas tão alto que ela só vai entrar se vocês baterem palmas junto com a música. Então, bora lá, DJ? Oh! Mas o que nós temos... Oh! Mais uma! Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui a nossa bobina de Tesla, inventada por ninguém mais, ninguém menos do que Nikola Tesla no século XX. Bem, o nosso mano Nikola Tesla inventou essa bobina quando ele estava tentando encontrar um meio mais eficaz de transmitir energia. Mas essa bobina aqui, ela faz o quê? Ela é uma bobina transformadora, mas ela transforma o quê em o quê? Ela transforma água em vinho? Não, porque ela não é Jesus. Ela transforma tensão em uma tensão maior ainda. Ela pega os nossos 120 volts da tomada e transforma em nada mais, nada menos do que 500 mil de volts. Oh! É bem parecido, na verdade, com o carregador do nosso telefone. Só que ela faz isso ao contrário. O nosso carregador recebe os 120 volts da tomada e transforma em apenas 10 volts para não explodir o seu iPhone, o seu Xiaomi, para você poder
usar o TikTok depois. Mas aqui, gente, o que será que ela faz? Vamos ver? Putz. Bem, por enquanto, desligada, nós vemos que ela não faz nada. Ó! Eita, eita, Giovanni. Ih! Rapaz. Calma, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Se o Nikola Tesla conseguiu, a gente também consegue, né? Claro, óbvio. Óbvio, né, mano? Em 1920. Funfou? Funfou! Ó! Mas vocês devem estar se perguntando como isso é possível. Bem, o nosso truque, o nosso segredo está na nossa bobina secundária. Ou melhor, quantas voltas de fio de cobre eu tenho na nossa bobina secundária. Quantas espiras eu tenho na nossa bobina secundária. Gente, nós somos físicos, vamos usar os termos certos, né? Claro. Enfim, aqui na nossa bobina primária, nós temos 6 voltas. Eu não sei se todo mundo consegue ver, mas estão aqui, confiem em mim. Agora, se, por exemplo, na nossa bobina secundária nós tivéssemos 600 voltas, a gente conseguiria ter uma ampliação da nossa tensão em 100 vezes. Só que a nossa bobina, ela tem milhares de voltas. E é por isso que eu consigo aumentar a minha tensão para 500 mil de volts. Oh! Mas vocês devem estar se perguntando, mas eu falei estrela, certo? Mas estrela, por que ela é estrela? Porque essa máquina, ela participou de uma série de filmes muito famosa. Aquele menino, que ele é órfão e ele luta contra as forças do mal, eu esqueci o nome, como que é o nome dele? Ele tem uma cicatriz na cabeça. Gente, vocês não estão lembrando não, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vou ter que ligar a máquina de novo, porque eu esqueci o nome, gente. Pode explicar. Não, calma. Não, eu não. Depois, já posso subir, certo? Bem, é isso mesmo. Quem falou Star Wars estava mais do que certo. No português, Guerra nas Estrelas. E no romancês, A Culpa é das Estrelas. Ai, meu coração. Ai, ai. Mas, gente, como eu tenho que contar um segredo para vocês. Todas essas lâmpadas que nós usamos aqui agora, elas estão queimadas. Então, como que eu consegui acender lâmpadas queimadas? Enfim, a tensão aqui na nossa bobina de Tesla, ela é tão alta, mas tão alta, que ela ioniza o ar. E quando eu chego perto a nossa lâmpada, que tem gás nobre dentro dela, os elétrons recebem energia, os elétrons desses átomos do gás nobre. E quando eles recebem energia, acontece um processo que a gente chama de transição eletrônica. Eles saltam para uma camada exterior na nuvem eletrônica. Só que eles não ficam nessa camada, eles vão voltar para a camada original, porque o estado mais estável é o estado de menor energia. Mas quando eles voltam para a camada original, eles têm que devolver a energia que eles receberam, certo? E eles devolvem essa energia por meio de luz, emitindo fótons. Oh! Mas tá bom. Se eu ficar aqui sozinha falando não tem graça nenhuma, aqui é o show de física, vocês têm que se divertir, então eu vou perguntar mais uma vez. Quem gosta de Star Wars? Eu vou pedir aqui a ajuda dos nossos monitores para escolher 4 padawans para vir brincar com o sabre de luz aqui na frente com a gente. Tome, fique com a varinha do Harry Potter. Oi. Tá bom. Preparados os nossos padawans. Venham pra cá. Distribuir, equilibrar. Preparados? Então, contemplem o poder da nossa bobina de Tesla.
Ó! Ó! Uma salva de palmas para nossos padawans! Muito obrigado, nossos padawans. Nós vimos que vocês são muito fortes na força. Vão virar Jedis, espero eu que não Siths. Podem entregar nossos sabres de luz de volta. Muito obrigada. Podem voltar para a plateia. Mais uma salva de palmas, por favor. Nossa queridíssima bobina de Tesla. Tirar, né? Tchau, bobina de Tesla. Todo mundo, tchau, bobina de Tesla. Mexa aqui, Isa. Eu vou entrar no relatividade. Como eu vou ficar escondido. Vai colocando, vai. Vou pegar meu dedo. Valeu. Calma aí. Solta a música ainda não. Vimos como a eletricidade pode ser poderosa e fascinante. Algo que o físico Nikola Tesla explorou de forma brilhante. Mas, no século XX, houve um grande período de revolução científica e tecnológica. Enquanto Tesla manipulava as forças invisíveis da eletricidade, um outro gênio pensava em como a luz poderia ser manipulada. Esse gênio era Albert Einstein. Nascido em 1879, Einstein dedicou a sua vida a entender os mistérios da natureza e do universo. Einstein nos deu a teoria da relatividade e nos trouxe à luz conceitos que poderiam mudar para sempre a forma como vemos o mundo de hoje. Em 1905, Einstein publica seu primeiro artigo sobre a luz. Em 1917, o senhor vai falar sobre algo que nós conhecemos muito bem hoje: o raio laser. Sim, Einstein. Fruto do seu artigo de emissão estimulada. E quantas tecnologias não foram possíveis graças ao laser? Como a fibra óptica. E suas inúmeras aplicações na medicina, para aquelas cirurgias a raio laser, na astronomia, para medir a distância da Terra e da Lua, por exemplo, e até mesmo nos supermercados, para escanear os códigos de barra. Apesar de ter criado a base teórica para o laser,
Einstein nunca chegou a ver um. Pois o primeiro raio laser surgiu em 1960. E Einstein faleceu 5 anos antes da sua invenção. Só que eu consigo imaginar Einstein em seus experimentos mentais, seus laboratórios, tocando a luz, imaginando do que ela é feita. Dizem que ele pensava que a luz era composta por pequenas gotinhas, a quais ele chamou de quanta de luz. Mas hoje, nós conhecemos como fóton. Mas agora essa luz pertence ao futuro. Hoje, nós seguramos essa luz. A mesma luz que Einstein imaginou. Ele plantou a semente. Ela cresceu e se desenvolveu nas tecnologias que mudaram a nossa era. E agora, ao segurarmos essa luz, devemos lembrar em que a verdadeira magia da ciência não está apenas em descobrir o desconhecido. Não, mas sim, a verdadeira magia da ciência está em transformar a luz do futuro em um brilho eterno do presente. Bom, gente, espero que tenham gostado. Realmente eu parabenizo ao professor Ortega e aos nossos estudantes do Instituto pelo show. E agora vamos dar continuidade à nossa cerimônia, certo? Para isso, eu tenho a honra de convidar um físico brasileiro, que ele tem uma trajetória excelente. Ele tem uma trajetória com muito prestígio, onde construiu muito prestígio, sobretudo internacional, mas ele fez contribuições à física do Brasil realmente importantes. Então eu tenho a honra de apresentar o professor Cílio Canuto, que nos vai dar uma perspectiva de uma história de como surgiu a física, como foi construída a física no Brasil e as perspectivas para o futuro. Por favor, Cílio. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos e a todas. É uma satisfação, eu diria até que é uma honra estar aqui. Agradecer ao professor Cornejo, Ortega, ao Instituto Princípia, ao Instituto de Física e a todos que fazem a Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, que é uma das atividades importantes da Sociedade Brasileira de Física. Então, em nome da SBF, que nós chamamos, eu queria parabenizar todos os premiados, seus familiares, os amigos. Essa é realmente uma data verdadeiramente muito importante e que eu me sinto bastante emocionado em fazer parte dela. Eu vou falar para vocês, certamente não é o último epsilon da equação 37 que eu acabei de resolver antes de vir para cá. O que eu vou falar para vocês é dar, especialmente para pessoas que não são da área e pessoas que estão começando, como são os premiados aqui, uma perspectiva do que foi o desenvolvimento da ciência no Brasil. Eu acho que é uma história muito importante e vocês vão ficar, creio eu, bastante impressionados como que esse país conseguiu, em poucas décadas, atingir o nível de excelência que nós atingimos. Então, eu vou contar um pouco da história,
mostrar como nós começamos tardiamente o desenvolvimento de ciência, o país demorou para reconhecer a importância da ciência, e gostaria de concluir mostrando para vocês quão extraordinária é a atividade científica hoje no Brasil. Então, acho que o passador aqui. Então, eu gostaria de começar com os antigos. Você veja que a ciência, internacionalmente falando, ela começa de maneira organizada no século XVII com Galileu. Aí você tem pessoas extraordinárias como Isaac Newton, você tem James Clerk Maxwell, que está ali no século XVIII, e finalmente aqui, como você vê mencionado, Einstein desenvolveu tudo isso, obviamente, como ele próprio dizia, nos ombros de grandes gigantes da ciência. Então você veja que no século XVII o mundo já pensava em ciência de uma maneira muito importante e com contribuições muito relevantes. Queria destacar aqui algumas pessoas e, curiosamente, eu preciso de uma outra mão agora para botar um laser aqui. Curiosamente, está aqui o Nikola Tesla, que foi mencionado ainda há pouco. Essa é seguramente uma das cientistas mais admiráveis que existiram, que é a Marie Curie, que ela ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Você tem outras pessoas que ganharam o prêmio Nobel 2 vezes, mas não existe uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes em ciências distintas. Ela ganhou em física e ela ganhou em química. E é muito importante ressaltar que a sua filha ganhou o prêmio Nobel de Química logo na sequência. Então, em 1910, ela faz a descoberta de novos elementos, que é o que veio levá-la ao falecimento. E essa descoberta, em 1910, o Brasil, em 1910, sequer pensava de maneira organizada em fazer ciência. Obviamente está ali o Albert Einstein, como foi mencionado também, em 1905, ele fez pelo menos três trabalhos muito importantes que revolucionaram a física, e é chamado, portanto, o ano miraculoso. 19 de maio de 1905 levou a que 19 de maio fosse considerado o ano do físico. Então, 1905, 19 de maio é o ano do físico e da física. No Brasil, veja o contraste, em 1925, portanto, já estamos no começo do século passado, em 1925, Einstein esteve no Brasil, visitando o Observatório Nacional, e como você pode verificar aí, grande parte da comunidade de físicos, matemáticos e astrônomos do Brasil está na foto. Devo dizer a você, como digamos assim, um certo ar picante, de que, na verdade, tem pessoas aí que não eram físicos, foram chamados para contribuir, para aumentar um pouco o número de pessoas. O motorista está colocado ali atrás, no alto à esquerda, como você pode ver. Vem cá, vamos tirar uma foto aqui para não pegar mal, porque tem tão pouca gente. Essa era a comunidade, digamos assim, de físicos, matemáticos e astrônomos do Brasil. A física no Brasil, de maneira mais ou menos organizada, ela recebe pessoas que vieram de fora, como, por exemplo, mencionar aqui rapidamente o professor Bernhard Gross, que em 1971 veio trabalhar no Brasil, mas ele, em 1935, ele foi nomeado para o Instituto Nacional de Tecnologia, que será colocado no Rio de Janeiro, em 1933. Em 1940, o Gross estimula a vinda de Costa Ribeiro, que foi um físico muito importante no Brasil, no Rio de Janeiro, e que hoje a Sociedade Brasileira de Física reconhece ele com um prêmio chamado Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, que é dado para a física da matéria condensada, que nós chamávamos antigamente de física do estado sólido. Estamos, portanto, como você pode ver, em 1940. Aqui é um breve sumário para vocês do que era a física nessa época. Na verdade, se quiser colocar da maneira mais abrangente, eu vou colocar a ciência no Brasil nessa época. Então, César Lattes chega ao Brasil em 1946. César Lattes é seguramente um dos físicos brasileiros mais reconhecidos e mais conhecidos pela sociedade em comum. Em 1946, ele volta do seu programa de doutorado na Universidade de Bristol, teve um papel muito importante na descoberta do meson pi. Eu vou voltar a falar do meson pi no final, exatamente o meu último slide é sobre o meson pi, para você ver a importância dele passados quase 100 anos. Meson pi foi descoberto e se deu o prêmio Nobel a um físico americano chamado Purcell, que eu trabalho conjuntamente com César Lattes, mas ele não ganhou o prêmio Nobel, porque naquela época as coisas eram um pouco diferentes e se dava o chefe do laboratório. O professor Leite Lopes obtém o seu doutorado em Princeton em 1946. É importante dizer que em 1946 não existiam as instituições de fomento à pesquisa, CNPq não existia, CAPES não existia, FINEP não existia. Então ele era um físico pernambucano, veio para o Rio de Janeiro, daí ele foi para Princeton trabalhar com Pauli, que é um prêmio Nobel muito conhecido, um físico muito importante, e você veja como que você não tinha fomento à pesquisa no Brasil. James Tioman obteve seu doutorado em Princeton em 1949, com John Wheeler, e também são duas pessoas extraordinariamente conhecidas.
O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é um importante centro no Rio de Janeiro, foi criado em 49 e o ITA foi criado em 1950. Então nós vamos começar a fazer ciência no Brasil, pelo menos essa que eu estou me referindo aqui, em 1950. Em 1950, menos de 12 físicos com doutorado existiam no Brasil. 12, menos que essa primeira fila que está colocada aqui. Existiam 2 cursos superiores em física, que era a Universidade de São Paulo, do qual eu falo daqui a pouco, e a Universidade do Brasil, que depois veio se transformar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui estão pessoas célebres que eu mencionei, está o professor Leite Lopes, está o Lattes, está ali o Costa Ribeiro, e o desenvolvimento da física nuclear durante a Segunda Guerra, o desenvolvimento da física, bom, eu vou esquecer de ler e vou falar aqui. O que acontece é que exatamente no final dos anos 40 acaba a Segunda Guerra, o mundo inteiro fica assustado com a extraordinária potência da energia nuclear, tanto no seu aspecto benigno como no seu aspecto maligno. O fato é que o mundo desperta para a importância da ciência e o Brasil também desperta para a importância da ciência. Aqui está, portanto, o desenvolvimento, quando começa a ciência de maneira organizada no Brasil. Em 1951, eu não faço nenhuma questão de dizer a minha idade, eu nasci em 1950. Portanto, isso aconteceu durante a minha existência. Esse é o desenvolvimento da ciência no Brasil. É exatamente a minha idade, se você quiser colocar assim. Portanto, cabe na vida de uma pessoa. O Brasil começou a fazer ciência organizada em 1951, com a criação do CNPq, e daqui a pouco eu falo a criação da CAPES também. Isso aí foi feito pelo presidente Dutra. Este que está colocado na seta aí é uma pessoa pouco comentada, mas muito importante, que é o almirante Álvaro Alberto, que ele criou e presidiu o Conselho Nacional de Pesquisa. O almirante Álvaro Alberto está, portanto, no início da criação do CNPq, e ali está, se você conseguisse ler, curiosamente, a importância que é o decreto do presidente Dutra. Então, a evolução da ciência, em particular da física no Brasil, sintetizando, 1951, criação do CNPq e CAPES. O almirante Álvaro Alberto, CNPq, Anísio Teixeira, que era educador, nascido na Bahia e morando no Rio de Janeiro, e ele acaba criando, portanto, a CAPES. Em 1968, é institucionalizada na universidade o tempo integral, ou seja, as universidades, as pesquisas eram colocadas de maneiras muito separadas, não era um conceito de universidade e a pessoa não tinha dedicação exclusiva. Eles eram cientistas quando tinham tempo disponível, porque eles recebiam de outras formas. É muito importante falar isso aí também, que eu parecer sucupira. Isso aí é muito importante, que é quem organiza a pós-graduação no Brasil. A pós-graduação no Brasil começa a se organizar em 1968. Em 1970 tem cerca de 100 físicos no Brasil atuando em pesquisa. 100 físicos. Agora pegamos a terceira coluna aqui. Primeira-feira, segunda-feira, estamos agora com a terceira física. 100 pessoas. Em 1980, em 10 anos, tem 1000 físicos no Brasil atuando em pesquisa. Em 10 anos. Quando você se organiza, você faz as coisas corretamente. Em 2017, 1.464 doutores em física foram titulados no quadriênio 2013-2016. Em 4 anos, o Brasil formou 1.464 doutores. Isso vem da avaliação quadrenal da CAPES, que é a cada 4 anos. Em 2021, portanto, 4 anos depois, 1.592 doutores em física titulados no quadriênio. Então, veja, compare com os 10 que a gente tinha em 1950, com o que você tem agora, 1.600 arredondando, titulados em física. Esse é um desenvolvimento absolutamente extraordinário, se você pensar em qualquer parâmetro. Uma das coisas muito importantes que aconteceu foi em 1934, regredindo um pouco, foi a criação da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, é importante mencionar isso, como vocês sabem, em 1930 teve a Revolução, em 1930 Getúlio Vargas assume o poder, o presidente eleito era um presidente paulista, então Getúlio Vargas coloca o interventor no estado de São Paulo. Passados 2 anos, São Paulo se levanta pedindo uma nova Constituição. Então, precisamos de uma nova Constituição no país. Então, São Paulo se levanta, deveria se levantar com outros estados, mas no final se levantou quase sozinho. E em 2 meses, evidentemente, contra as forças federais, São Paulo perde digamos, a Revolução Constitucionalista. Em 2 meses. Neste momento, a burguesia paulista percebe que para você ter um Estado forte, que para você ganhar, não seria pelas armas, seria pela ciência. É um exemplo mundialmente reconhecido e admirado, pelo menos por aqueles que conhecem. Então a Universidade de São Paulo foi criada porque, ao ser derrotada nas armas, ela percebe que a importância do Estado é a criação de uma universidade. E a Universidade de São Paulo é então criada em 1934. Então está colocado aí. A USP é criada para formar a elite, a Revolução, etc, etc.
qual é o símbolo que você tem na Universidade de São Paulo, eu vou mostrar já agora, o logo da Universidade de São Paulo. Só mencionar rapidamente aqui duas pessoas, mas como o tempo é curto, eu vou pular um pouquinho. Então, está aqui a Universidade de São Paulo, está escrito embaixo do símbolo, Ciência Vintes, vencerás pela ciência. Eu não sei se já se percebeu, mas essa é a razão pela qual foi criada a Universidade de São Paulo. Desnecessário dizer que a Universidade de São Paulo é considerada a melhor universidade ibero-americana. Não estou falando da América Latina, mas ibero-americana. A Universidade de São Paulo tem autonomia financeira, está colocada ali, o seu orçamento é garantido pela arrecadação de ICMS do Estado, é garantido, está ali a distribuição. Aos 9,57% do Estado de São Paulo é dedicado às universidades estaduais paulistas, as 3 universidades estaduais, com aquela divisão que está colocada ali. Isso estabelece uma autonomia financeira e administrativa que faz com que a Universidade de São Paulo seja a grandeza que ela é. Em 1962 é então criada a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é a primeira fundação estadual criada, e ela é criada com o propósito de financiar e amparar a pesquisa no Estado de São Paulo. Então ela tem também, seu orçamento é garantido pela, eu não falo, não é Constituição, é uma lei que existe, na verdade, que garante ela 1% da arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo, é colocado, portanto, na Fundação de Apoio à Pesquisa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quero marcar que é importante o que está colocado ali, o que diz o governador Carvalho Pinto, que foi quem criou a FAPESP. Se me fosse dado destacar alguma das realizações da minha despretensiosa vida pública, não hesitaria em eleger a FAPESP como uma das mais significativas para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Esta mentalidade, hoje, na minha modesta opinião, está fazendo falta. Não é desnecessário, como eu estou dizendo, pela primeira vez a universidade brasileira está entre as 100 melhores em ranking mundial. 100 melhores, as pessoas falam, mas 100? Isso é uma análise de 10 mil universidades. Significa, portanto, que a Universidade de São Paulo está no topo 1% das universidades mundialmente falando. Num certo momento, a Universidade de São Paulo, então ela pensa em se interiorizar, ou seja, pesquisa feita também em outros lugares da cidade. Desnecessário também dizer que você sabe que você tem a Piracicaba, você tem a agronomia maravilhosa que tem no Estado de São Paulo, então você tem Piracicaba, Pirassununga, São Carlos e por aí vai. Então a primeira interiorização foi o Instituto de Física da Universidade de São Carlos, foi feito pelo professor Sérgio Mascarenhas, uma pessoa absolutamente brilhante, por sinal será homenageado esse ano pela Sociedade Brasileira de Física. Em 1928, 2021, faleceu recentemente, ele foi convidado, quando acabou seu doutorado, para ser professor em Princeton, uma das mais prestigiosas universidades do mundo, e ele falou, recusou a oferta, porque disse que preferia tentar fazer a diferença no país. Ou seja, eu vou me dedicar ao meu país, e foi de fato o que ele fez. O Instituto de Física de São Carlos é seguramente o maior instituto de física que nós temos na América Latina. Sérgio Mascarenhas tinha 28 anos quando tomou essa decisão de ir para São Carlos. Sérgio Mascarenhas é uma pessoa tão extraordinária que ele, há poucos anos atrás, pouco antes de falecer, ele teve um problema sério de pressão intracraniana e ele foi hospitalizado e as pessoas não sabiam como medir pressão intracraniana. Então tinha umas coisas malucas, que, segundo ele, furava a cabeça, fazia sei lá o que fazia. Então o que ele fez? Ele desenvolveu um equipamento para medir a pressão intracraniana e foi o primeiro usuário. Esse é um cientista. É. Para ele, hein? Eu sou só o relator. Então, esta é a situação que nós vivemos de 1973 a 2024. Nós estamos falando aqui de coisa de 50 anos. Em 1973, aqui em 1970, existia 167 programas de pós-graduação no Brasil, cobrindo 23 municípios. Esses pontinhos que você está vendo aqui, você não vê nada no Nordeste, aqui. Em 1990, você tem 64 programas de pós-graduação em 64 municípios, e você vai até 2022, e que você tem programa de pós-graduação no Brasil, em 323 municípios hoje tem programa de pós-graduação. É seguramente um programa de Estado muito bem sucedido, é o que tem feito a CAPES no desenvolvimento da pós-graduação, e obviamente desenvolver a pós-graduação significa desenvolver a pesquisa no país. Em 2010, a CAPES estabeleceu um plano de metas que era chegar a 2020 com 25 mil teses de doutorado. 25 mil teses de doutorado. Então, como você vê, é absolutamente extraordinário o que acontece no país. E nos últimos 10 anos, está colocado aqui, foram produzidas 180 mil teses de doutorado. E em 2019, eu não tenho o número seguinte, porque esse slide é um pouco antigo, está lá 24 mil teses de doutorado, tem a separação de gênero também está colocada ali. O que eu estou querendo dizer com tudo isso?
que o país teve um desenvolvimento extraordinário num intervalo de tempo relativamente curto. Aqui uma homenagem também ao professor Silon, que em 1997 teve a ideia de construção desse que a gente chama de Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron. A ideia da Lewis Synchrotron é que você, bom, os físicos sabem, você tem partículas carregadas que são aceleradas, ela emite radiação. Então a ideia era você produzir radiação para fazer estudos dos mais variados problemas, desde física, química, biologia. Biologia estrutural hoje depende enormemente do ser produzido de coisas dessa natureza. Esse programa aí levou ao chamado hoje, que é o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Tem o Sirius, que é esse que está colocado aqui. Isso aqui é de fato o que é o Sirius, não é o desenho, não é uma coisa embelezada. Isso é de fato o Sirius, é maravilhoso lá dentro. E é o acelerador de partículas brasileiro, está entre os 2 mais importantes aceleradores de partículas no mundo. É o acelerador de 4ª geração. Esse é o avanço da física. Como que isso se manifesta? Então, uma maneira numérica de você mostrar isso é você mostrar o número de publicações científicas feitas em revistas de padrão internacional. Se são revistas, você submete uma revista, tem a arbitragem, a pessoa olha, esse artigo vale, enfim. A gente chama de artigos de inserção internacional. Então, você veja que em 1996 o Brasil produzia 10 mil artigos e ele vai a 2020 com quase 100 mil artigos por ano. Isso é produção anual. Oh! E é interessante chamar a atenção também que mesmo que você tenha, como nós sabemos que existem, essas flutuações, o governo federal colocou mais dinheiro no CNPq, colocou menos dinheiro no CNPq, colocou menos dinheiro na CAPES, e o dinheiro flutua. A gente sabe que as políticas de financiamento da pesquisa no Brasil são instáveis, com exceção do estado de São Paulo. Mesmo assim, você vê que ela é crescente monotonicamente. Não tem um único ano que a produção científica seja inferior ao do ano anterior, do ano seguinte. Não tem. Sempre crescente. O que significa isso? São Paulo é maravilhoso, todos nós sabemos, a FAPESP desempenha um papel importante no financiamento da pesquisa, mas peguei 3 universidades, admito que são as 3 que têm melhor produção, de fato, eu quero só enfatizar meu ponto aqui, mas de qualquer maneira, você pega a Federal de Pernambuco, Federal do Ceará, a Federal do Rio Grande do Norte, em 2000 eles publicavam cerca de 250 artigos por ano cada um. Em 2020, estou publicando 2.500, ou seja, fiz uma multiplicação, um fator de 10 em 10 anos, em 20 anos. É o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, exatamente esse nosso crescimento marcante. Significa isso comparado com outros. Em 2010, o Brasil chegou a produzir mais artigos científicos do que a Rússia. Esse gráfico eu não coloquei, depois a Rússia se recupera e nos passa. Mas tem um período em que o Brasil produz mais artigos científicos do que a Rússia. Isso aqui são os 7 países que mais produzem artigos na América Latina. Você está o México colocado ali logo abaixo do Brasil, ali o México, deixa eu pegar aqui. O México, e aqui você tem os outros. Estão colocados aqui, México, Argentina, Chile, etc. O Brasil produz o equivalente a todos os outros 6 combinados. Todos os outros 6 combinados. O Brasil produz hoje cerca de 95 mil artigos por ano, artigos científicos por ano, todas as áreas, evidentemente, todas as áreas. O Brasil, a Universidade de São Paulo, por si só, ela produz pouco mais do que todos os artigos publicados na Argentina. Então, se o Brasil... Se a Universidade de São Paulo for colocada na América do Sul, ela só pede para o Brasil. E isso aqui é a distribuição, quer dizer, a física teve esse desenvolvimento extraordinário, mostrei para vocês, pioneiros como César Lattes, como Leite Lopes, como Jaime Tiômeno, todas essas pessoas. Eu estou colocando aqui uma distribuição de como essa produção científica é feita nas diferentes áreas. Então está ali no Brasil e coloquei Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Bom, porque Estados Unidos, porque a gente sempre usava como referência, mas poderia ser Alemanha, poderia ser Suécia, o que seja. Então, você veja ali, matemática, 3,5% da produção científica do Brasil, todas as produções, 3,5% vem da matemática. Se você olhar nos Estados Unidos, matemática, 3,4%, é equivalente. Se você olhar física e astronomia, 5,2% lá, 5,3% aqui. E você pode olhar quais são as diferenças medicina e agronomia. Então, medicina a gente produz um pouco menos que os Estados Unidos, e agronomia, agricultura, etc., a gente produz também. Você vê que são as diferenças. O que eu quero mostrar com isso é que a distribuição da ciência brasileira não é feita somente na física ou na química. Todas as áreas. Ou seja, hoje o Brasil tem um parque científico, um ecossistema científico muito importante. Isso foi comprovado na prática. Se você pensar na época da Covid, a produção científica do Brasil, durante os primeiros meses, colocava o Brasil entre os 10 maiores produtores de artigos relacionados com a Covid. O Brasil produz hoje
Se você colocar número, é claro que o número é delicado, porque é um país como a Suécia tem 10 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes. Mas se você olhar somente o número, o Brasil hoje é o 12º país que mais produz artigos científicos no mundo. E isso aqui é só para chamar a atenção, não tem nenhuma conotação política, é só chamar a atenção de que o Brasil começa a ganhar muita atenção internacional em 2010. Várias vezes eu fui ao exterior, obviamente, que a gente vive mais ou menos disso, e eu sempre perguntava o que estava acontecendo no Brasil. O tempo é um pouco escasso ali, você não vê, mas eu vejo um relógio ali clicando, ali descendo, assim, eu já tenho tendência a falar rápido, olhando naquele relógio, 5 minutinhos a mais pode ser, né? Então vou desacelerar um pouco. Então, para aqueles que estão entrando tem que voltar aqui. Em física especificamente, eu coloquei aqui algumas áreas importantes, porque uma característica da ciência hoje está relacionada com aquele quadro que eu mostrei também, é que, obviamente, quando você faz ciência, o Einstein ele fazia física, o que a gente chamou de física muito pura. Você pega a Marie Curie, ela ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, eu não queria saber se era física. Eu costumo dizer para os meus alunos que o elétron não sabe se você é físico ou se você é químico. Você vai estudar a propriedade, se é de interesse da física, da química, da biologia, isso é outra questão. Então a ciência hoje, ela caminha inexoravelmente para a interdisciplinaridade. Se a sociedade lhe coloca um problema, por exemplo, a sociedade lhe coloca você, nós temos alto nível de violência, precisamos da informação da ciência para fazer isso. Violência pertence a quem? Pertence a muita gente, são muitas coisas que entram. Mudanças climáticas, formação de aerossóis, atmosfera, isso não é física, não é química, é tudo junto. Então não há dúvida que o futuro é multidisciplinar. De qualquer forma, eu menciono aqui algumas coisas da área de física. Física atômica e molecular, biofísica, física da matéria condensada, cosmologia, etc, etc, etc. Física nuclear, que todo mundo, enfim, foi um dos primeiros que desenvolveu no Brasil por razões pós-guerra, etc, etc, e as áreas interdisciplinares. Como que o Brasil se coloca... Desculpe, aqui é só para mostrar a questão da como as áreas estão interrelacionadas. Finalmente, aqui é uma questão interessante que eu uso como esse aqui, embora a pessoa que faz isso seja uma amiga minha, não tem a ver com isso, eu quero mostrar para vocês que é o seguinte, como vocês sabem, tem reparação de pinturas. A pintura tem um material, você tem que caracterizar o material, quanto é que tem de um elemento, então isso é feito pela... Então esse trabalho, o espaço que pintor criou para a sua avó, teve suas cores restauradas, graças à equipe da professora Márcia Risuto, que é uma professora do estudo de física, em que ela faz análise de materiais e trabalha com isso daqui. Você pode encontrar a matéria nesse jornal, nessa referência colocada aí. Então a física hoje avança sobre todas as outras. E de certa maneira é bom, porque significa que quando a física avança sobre as outras áreas, significa não que ela perdeu a importância da física, digamos, hardcore, como a gente fala, aquela física da equação 37, que eu estou brincando aqui, mas a importância justamente dela em avançar em todas as áreas. Porque, como eu disse de novo, o elétron, ele é o que ele é, ele atua onde ele atua, ele não quer saber se você é físico ou se você é químico. Prosseguindo, eu queria chamar a atenção que outras coisas que você faz, simulação, isso aqui é dinâmica molecular. Então, isso aqui você estuda, por exemplo, formação de membranas, como que está aqui, moléculas anfíbias formando membranas, estão sendo modelo humano, modelo bactéria, esse daqui é também uma homenagem que eu estou trazendo para a nossa diretora, porque esse aí é o trabalho dela, e eu disse, vou agradar a diretora que vai estar na plateia. É um trabalho... É um trabalho muito bonito de dinâmica molecular, que você estuda questões biológicas no nível microscópico, é interessantíssimo. Caminhando, bom, isso aí também, de novo, permite estudar a formação de aerossóis, então tem série de coisas que você pode estudar hoje no espaço, como está colocado ali, estudando, utilizando física, portanto eu estou enfatizando aqui a questão multidisciplinar. Aqui eu vou caminhar para o mundo atual, digamos. Em 1981, esse físico chamado Richard Feynman, que é possivelmente um dos físicos mais importantes do século passado nos Estados Unidos, o Feynman vem com aquela frase que eu vou traduzir rapidamente. A preocupação dele é a seguinte: quando você vai estudar dinâmica molecular, como aquele que eu mostrei anteriormente, aquele slide, você precisa ver a simulação, você tem milhares, milhões de átomos, é uma coisa... Então, computacionalmente é inviável, e a gente faz isso usando um pouco de física clássica e de física quântica. Você mistura física clássica e mistura física quântica, mistura as físicas do século passado com a física desse século.
E Einstein, então, o Feynman, que ganhou o prêmio Nobel em 65 pela eletrodinâmica quântica, tem nada a ver com o que ele vai falar aqui. Ele fala, os palavrões eu vou mais ou menos evitar. Ele basicamente chama a atenção que a natureza não é clássica. Então, se você quiser fazer simulações, você tem que usar mecânica quântica. E ele fala, bom, isso é um problema muito bonito, porque está longe de ser fácil de resolver. Então, bonito para ele é a dificuldade que você tem que encarar. E aí vem a ideia do computador quântico. A gente sabe que o bit, como a gente sabe, né, o computador, baseado em 2 bits, é 0 ou 1, e ele faz de forma contínua, ele pode ser 0 ou ele pode ser 1, ele pode ser qualquer coisa entre 0 e 1. Essa é a ideia do computador quântico que está sendo colocada aqui. Não vou entrar em computador quântico, não vou entrar em teoria de computador quântico, mas vou chamar a atenção para vocês de alguns aspectos do computador quântico. Então vem a ideia de computação quântica, que é um dos temas hoje muito importantes, grandes desenvolvimentos sendo feitos, e eu quero chamar a atenção a vocês o fruto da ciência brasileira. Então esse rapaz está aqui, o Carlos Bistafa, é um cientista brasileiro formado e doutorado na USP, e é quem lidera a pesquisa no desenvolvimento de software em computação quântica na Fujitsu do Japão. Então, você percebe a inserção internacional, é a pessoa formada aqui e que hoje presta um trabalho relevante de desenvolvimento de computação quântica numa empresa no Japão. Aqui agora estou caminhando para o encerramento, esse eu vou parar um pouquinho e explicar um pouco melhor. Em 1930, tem uma reação nuclear aqui, chamada decaimento beta. O decaimento beta, um nêutron cai num próton, num elétron e numa partícula que eu vou dizer já já o que é. Quando você estuda isso, você olhava as equações e esse negócio não está conservando energia. Tem alguma coisa que muito esquisita. Ou a energia não se conserva, que é um dogma sagrado, não é um dogma, na física isso é a mesma coisa que você dizer que, nem sei o que é, se dizer que não existe. Então será que não conserva energia? Pessoas do padrão de Niels Bohr chegou a pensar que a energia não se conservasse. E outras pessoas disseram, não, a energia se conserva, deve estar faltando alguma coisa. E essa alguma coisa foi chamada de neutrino, é isso que está colocado aqui, 1930. Então, para conservar a energia, você faz as equações, você verifica lá, e você chega à conclusão que o neutrino não tem carga, ele é neutro, e ele tem massa muito, muito pequena. Então, existia um neutrino. Só que 2 anos depois foi descoberta a partícula chamada nêutron. Então o nêutron foi descoberto, ele é neutro, mas ele tem massa. Então não podia ser não podia ser a partícula que estava faltando ali, porque ela tem massa substancial. Então o neutrino, na verdade que não tinha esse nome, passou a ser o neutrinho. É o nêutron, o neutrinho. Só que o italiano, o Enrico Fermi, disse neutrino. Então esse aqui é o neutrinho. Então foi postulado em 1930, vai fazer 100 anos, que foi postulado a existência do neutrino. O neutrino é uma partícula produzida numa escala absolutamente extraordinária. Neste momento em que eu falo, milhões de bilhões de neutrinos estão atravessando o mundo aqui. Todos nós aqui. Ele não interage com a matéria. Ele simplesmente vai embora, não quer saber. E existe. Ele é produzido em explosões nucleares, é produzida no Sol. E as pessoas não sabem direito o que é neutrino 100 anos depois. O que se sabe, algumas coisas do neutrino, se sabe alguma coisa. O neutrino hoje a gente sabe que tem massa, não sabe quanto é a massa, mas sabe que tem massa e é pequeno. E eu posso explicar também, que eu não quero entrar em detalhes. Por que sabe que tem massa, mas não sabe como é? Tem massa? Tem. Quanto é a massa? Não sei. Não, mas tem, a gente sabe. Tem massa, mas não sabe. É muito pequenininha. E ele é um sistema completamente maluco. Podemos conversar no cafezinho depois. Ele tem 3 tipos de neutrino. Neutrino do elétron, neutrino do mu e neutrino do tau. A coisa mais maluca do mundo é que um neutrino se transforma no outro. Então, vem um neutrino aqui caminhando, é um neutrino do elétron. Na frente ali, ele vira um neutrino do tal. É essa mudança de um neutrino para outro que faz com que a gente saiba que ele tem massa. Por quê? Porque, rapidamente, tá? Se ele muda de um para o outro, significa que tem evento, né? Tem um evento, tem passagem do tempo. Se sair de uma coisa para outra, então passou o tempo. Se passou o tempo, a velocidade dele não pode ser a velocidade da luz. Se ele não tem a velocidade da luz, então ele tem massa, porque todo corpo que tem massa de repouso nula anda à velocidade da luz. Então a gente sabe que o neutrino tem massa, mas não sabe o quanto é a massa. Baseado nisso, os Estados Unidos, o laboratório Fermilab, Fermi, que é o cara que deu o neutrinho, deu o nome neutrinho, Fermilab, de Chicago, faz o seguinte experimento chamado DUNE, Deep Underground Neutrino Experiment, DUNE.
Qual é a ideia? Eu vou chegar já no Brasil, tá? Então você produz neutrino aqui. Você produz neutrino, 1.300, como você pode ver aqui, 1.300 quilômetros depois você deteta o neutrino. Você vai detectar, então você sabe o que você mandou, você sabe que você chega, e a série de mistérios da física ainda existente, espera-se que sejam resolvidas. Então veja só, você produz em Chicago e vai detectar Dakota do Sul, uma cidade chamada Lead, que é do lado de Deadwood. Deadwood é a cidade, onde morreu o famoso pistoleiro Wild Bill Hickok, que era aquelas épocas, como era uma mina de ouro, obviamente naquela época no faroeste, todo mundo convergia para lá para o ouro, tiroteio, adoidado, nego armado, aquelas coisas que a gente vê no cinema. O fato é que isso aqui é uma mina abandonada, então o neutrino será detectado aqui a 1.600 metros de profundidade. 1.600 metros. Eu fui lá. São quase 15 minutos de elevador descendo. Eu fui, quando eu saí, falei, o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Eu fiz, está aqui. Por que você vai fazer isso aqui na profundidade? Porque você quer profundo, para que raios cósmicos não interfiram na medida. Então, por isso que ele é lá dentro, 1.600 metros aqui dentro. E mandado para aqui, isso aqui. Aí você deteta o bicho aqui. Como que você deteta se ele não interage com ninguém? Acabei de falar que ele não interage com ninguém, como é que ele vai detectar neutrino? Porque é o seguinte, você coloca aqui argônio em estado super puro, argônio líquido, em condição líquida, não é o argônio gás, é argônio líquido. 80.000 toneladas de argônio líquido. Então o neutrino vem aqui, um deles que se invocou, resolveu, interagiu com o núcleo de argônio, aí ele produz uma centelha, aí o detetor vai lá e pega ele. Espera-se 3 eventos por dia. 3 eventos por dia. Então, agora eu vou contar a você o Brasil. Esse, obviamente, é um experimento internacional, em que a FAPESP coloca uma certa quantidade de dinheiro, mas se só a FAPESP colocar, só os paulistas vão ter acesso ao experimento, porque a FAPESP só pode financiar no estado de São Paulo. Então a FINEP, que é um órgão federal, também coloca a outra metade. Então tem uma contribuição da FAPESP, uma contribuição da FINEP, então o Brasil pode colaborar. Eu disse que o neutrino é produzido no Sol, explosões nucleares, etc. Você não vai chegar no laboratório do Fermilab lá e fazer uma explosão nuclear lá, pelo amor de Deus, né? Então o que você faz aqui? Aí vai começar agora o Brasil. Aqui o que você faz? Você pega prótons em altíssima velocidade, ele colide com carbono, uma folha de grafite, o que seja. Quando ele colide, ele produz várias outras partículas. Entre essas partículas, ele produz o meson pi. César Lattes, comecei falando de César Lattes. Meson pi foi descoberto por César Lattes. O amigo dele ganhou o prêmio Nobel, ele não ganhou. O meson pi, ele decai, ele é uma partícula instável, ele decai. Quando ele decai, ele produz neutrinos. Então é assim que o neutrino é produzido. Colisão de prótons em grafite, meson pi e neutrino. Então o Brasil está na origem da produção do neutrino aqui. Aí esse bicho viaja, vai ser detectado aqui. Como eu disse, são 80.000 toneladas de argônio líquido. Tem que ser altíssimo grau de pureza. Quem faz a purificação do argônio? Colegas da física da Unicamp. Quando ele colide com argônio, 3 eventos por dia, tem que ter um detetor altissimamente competente para detectar. Esse detetor chama-se Arapuca. Arapuca não é um nome alemão, hein? Que é um cientista brasileiro que ganhou uma competição internacional e, portanto, a detecção é feita com colisão em argônio, Brasil, o detetor Brasil e a produção lá, Brasil. Então, eu gostaria de concluir com um dos experimentos mais importantes que estão acontecendo na escala internacional, eu falo, né? Porque isso é um consórcio internacional, tem 34 países envolvidos aqui. Então, a participação do Brasil aqui é da origem, se você quiser colocar, da origem ao final que está colocado ali adiante. Então, essa é a produção, digamos, que eu queria mostrar, a produção do Brasil, como ele se desenvolveu de uma maneira sistemática, organizada, é absolutamente marcante o que tem acontecido. E eu falo isso não, digamos assim, não me rejubilando, mas é preciso entender que sim, a ciência brasileira tem feito coisas importantes e estão acontecendo coisas realmente, como eu mencionei. 2 coisas se prevê que serão talvez marcantes, vão mudar o mundo muito brevemente.
Eu coloco duas, que é tecnologias quânticas e inteligência artificial, sem deixar de ressaltar o fato de que as coisas serão de maneira multidisciplinar. Então, áreas onde o físico poderá trabalhar no Brasil, esse é meu último slide, fora os agradecimentos. Você pode trabalhar na área científica, são universidades, centro de pesquisa e inovação tecnológica, que é o que nós, quase todos nós que estamos aqui hoje na academia, fazemos isso, porque o desenvolvimento da ciência foi assim, foi basicamente nas universidades. Nós temos ainda muita coisa para avançar em inovação tecnológica, interação com a indústria. Isso é uma coisa que certamente será um dos próximos passos importantes a serem feitos. E tem outras coisas que estão colocadas aqui, né? Você tem a área de ensino, que é muito importante. Não sei se você sabe, mas existe um déficit de entre 80 e 100 mil professores de ensino de ciência em ensino médio. É um número impressionante, quer dizer, é uma coisa que nós precisamos prestar atenção também, que é a formação de professores no ensino médio. Aí você tem a área financeira, etc, etc, e mais uma vez eu chamo a atenção da importância da multidisciplinaridade. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês, parabenizar todos os homenageados, mais uma vez, seus familiares, absolutamente importante, recebam meu voto de sucesso e reconhecer que alguns slides aqui eu aproveitei de colegas anteriores, eu dei uma ajeitada nele, mas a origem é que o professor Sérgio Rezende, que foi inclusive nosso ministro de Ciência e Tecnologia, um físico da Universidade Federal de Pernambuco, e a Kaline Coutinho, que é a nossa diretora. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Bom, gente, realmente foi uma palestra inspiradora, certo? E agora vamos à parte mais emotiva, né? A entrega das medalhas, certo? Então, convido os participantes da mesa a que retornem a seus lugares. Por favor. Então, se conseguir enxergar direitinho aí, sim, tá bom? Vocês podem. Espera aí. Faz o seguinte, você lê, certo? Nome, o tipo de medalha, nacional, estadual, quando tem, escola e cidade. Ok. Tá bom? Ok. Você quer que eu vou lendo e você vai entregando? Você pode ir entregando o certificado, certo? Quando ele depois de receber a medalha, passa depois que ele passa a receber o certificado. O certificado pode pegar? É? Pode pegar? Sim, mas está na ordem. Ah, eles estão na ordem. Está na ordem, tá? Ok. A mesa vai falar alguma coisa ou pode começar? Antes de começar com os alunos, eu queria perguntar se o professor William Douglas Ramos Silva, do Colégio Militar de São Paulo, está aqui. Por favor, então, professor William. A coordenação da OBFEP parabeniza o professor William pelo desempenho dos seus alunos na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2025. Muito obrigado, professor. Parabéns. Por favor. Também queria chamar ao professor Rodrigo Domingues Dias, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Roberto Zanuto, de Sertãozinho. Não sei se ele está presente. Se não estiver, a placa vai ser enviada para ele, certo? O professor Rodrigo também teve um desempenho muito destacado em Sertãozinho. Muitos dos seus alunos vão ser chamados aqui para receber medalha. Finalmente, queria chamar o professor Jonas Pereira de Souza Júnior, da Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes. Professor Jonas,
a gente se comunica muito por mensagem, certo? E ele realmente teve um desempenho muito valorável, certo? Ele trabalhando com seus alunos. Parabéns, professor Jones. Muito obrigado. Temos algum representante da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho? Bom, então entendemos, Sertãozinho fica longe, mas a gente vai enviar a placa para essa escola. Também gostaria de chamar, se temos... Bom, pode ser o professor aqui, Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, certo? A escola, como um todo, recebe também uma placa. Muito obrigado, viu? E, finalmente, gostaria de chamar a um representante do Colégio Militar de São Paulo. Ah, você está aqui, claro. Parabéns, Tenente Williams, de novo, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Muito bom, então, agora a Júlia vai começar a chamar, certo, os medalhistas, e eles vão receber as medalhas e o diploma, certo? Então, por favor. Ana Clara Couto, com o Prêmio Nacional de Bronze, da Escola MF Professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho. O aluno Guilherme Oliveira Perogaro, com o Prêmio Nacional de Bronze, da mesma escola MF, professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho. Ok. Na sequência, o aluno Gustavo Araújo Gonçalves, com Prêmio Nacional de Bronze e Prêmio Estadual de Bronze, da escola MF, professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho. Maicon da Cruz Aires, com Prêmio Nacional de Bronze e Prêmio Estadual de Bronze, da escola MF, professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho. Aluna Paloma Lara Barbosa Souza, com Prêmio Nacional de Bronze, da escola MF Maria Aparecida Hortolã Bellini, de Sertãozinho. O aluno Paulo Andrei Rodrigues de Mano, com Prêmio Nacional de Bronze, da escola Professora Elza Regina Ferreira Belavicqua, de São José dos Campos. Convido também a aluna Samanta Lopes de Souza, com o Prêmio Nacional de Bronze, da escola Professor Roberto Zanuto Desidério, também de Sertãozinho. Okay. Chama à frente Júlia de Oliveira Gomes, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Prata,
da Escola Professor José Luiz Ferreira Guimarães, de Bananal. Convido a aluna Letícia Gonçalves Dias, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Ouro, pela Escola Professor Roberto Zanuto Desidério, de Sertãozinho. O aluno Ricardo da Silva Oliveira, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Prata, da Escola Professora Jacira Vieira Baracho, de São José dos Campos. Aluna Isabela Moreno da Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, da Escola Técnica de Paulínia. Matheus da Silva Lizardo Joaquim, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, da Escola Técnica de Paulínia. Matheus Rodrigues Golsóio, com Prêmio Nacional de Ouro, Prêmio Estadual de Ouro, da Escola Técnica de Paulínia. Passando agora para as escolas estaduais, o aluno Cássio de Oliveira Chaves, com Prêmio Nacional de Bronze, da Escola Ana Passamonte Balardim, de Sertãozinho. Miguel de Souza Retes, com Prêmio Nacional de Bronze, da Escola Professora Cid de Oliveira Leite, de Ribeirão Preto. O aluno João Marcos de Jesus Melo, com Prêmio Nacional de Ouro, Prêmio Estadual de Ouro, da Escola Sebastião Pereira Vidal. O aluno Cauã Cristino Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera, de Santana da Parnaíba. O aluno Daniel Zanotti Filho, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Prata, do Colégio Técnico de Unicamp de Limeira. O aluno Miguel Badu de Lima, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Rosa Perrone Scavone.
O aluno Pedro Henrique Fernandes Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Júlio de Mesquita de Santo André. O aluno Joaquim Mateus de Conte, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Ouro, da ETEC Getúlio Vargas. O aluno Arthur Belchior da Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, da ETEC Benedito Storani de Jundiaí. O aluno Caio Eike Butukikuchi, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, da ETEC Presidente Vargas de Mogi das Cruzes. O aluno Gabriel Hideaki Miura, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Prata, da ETEC Presidente Vargas de Mogi das Cruzes. O aluno Gabriel Pádua de Melo, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Presidente Vargas de Mogi das Cruzes. O aluno Gustavo Trindade Gualberto, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Prata, da ETEC Martin Luther King de São Paulo.
O aluno Cauã Henrique Franchini Ladeira, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Prata, da ETEC Irmã Agostina de São Paulo. O aluno Leonardo Sampaio Borges, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Irmã Agostina de São Paulo. A aluna Letícia Mantovani Rui, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Benedito Storani, de Jundiaí. O aluno Murilo Zafalon Domingues, com medalha nacional de bronze, da Escola Adelino Bertani, de Mesópolis. O aluno João Pedro Alves de Paula, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, da ETEC Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes. O aluno Ken Watanabe, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Ouro, da Escola ETEC Rosa Perrone Scavone, de Itatiba. O aluno Conrado Andrade Dantas, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Antônio Prado Conselheiro, de Campinas. O aluno Daniel Porto da Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, da ETEC Irmã Agostina, de São Paulo. Diego Martins Santos, com Prêmio Nacional de Bronze, do Colégio Técnico da Unicamp de Limeira.
Enzo Abreu de Santos, com Prêmio Nacional de Bronze, da Escola Professora Cide de Oliveira Leite, de Ribeirão Preto. Aluna Gabriela Oliveira Salles, com Prêmio Nacional de Bronze e Prêmio Estadual de Bronze, da ETEC Irmã Agostina. O aluno Cauê Gonçalves Santos, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, da ETEC de São Paulo. O aluno Vitor Osvaldo Zangrade Júnior, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do COTEL Colégio Técnico de Lorenza, professor Nelson Peciota. Vitória Ferreira de Lima, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Prata, do Colégio Técnico da Unicamp de Limeira. O aluno Luiz Felipe Reicher Golucci, com Prêmio Nacional de Ouro, Prêmio Estadual de Ouro, da Escola ETEC Professor Armando Baiux da Silva, de Rio Claro. O aluno Arthur Muniz Reis, do Colégio Brigadeiro Newton Braga, com medalha de bronze nacional e ouro estadual. Indo para as escolas federais, Gabriel Henrique Pinheiro Serrador, do IFSP Campus Sertãozinho. Prêmio Bronze. Nacional de Bronze. Perdão. Nacional de Bronze. Aham, isso. Nacional de Bronze. Falei pra ele procurar a gente depois. Ok. Porque não tá aqui, eu vi como é que o aluno Guilherme Brigato Peixoto, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, do Colégio Militar de São Paulo.
O aluno João Eusébio de Miranda Neto, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, do IFSP Campo Sertãozinho. O aluno Matheus Takahashi Higuchi, com Prêmio Nacional de Bronze, do Campo Sertãozinho, do Instituto Federal de São Paulo. Aluna Helena de Castros Rios, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Ouro, do Colégio Militar de São Paulo. O aluno Lucas Pontes Gestal Cortez, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do Campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Pedro Nogueira Monteiro, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do Colégio Militar de São Paulo. O aluno Marco Antônio Paiva de Siqueira, com Prêmio Nacional de Ouro, Prêmio Estadual de Ouro, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Piracicaba. O aluno Nicolas Andrade Carneiro, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, do Colégio Militar de São Paulo.
A aluna Yasmin Duarte Garcia, com Prêmio Nacional de Bronze, Prêmio Estadual de Bronze, do Colégio Militar de São Paulo. O aluno Guilherme Shun Yoshida Akashi, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo. O aluno Vinícius Ferreira Tamburus, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Ouro, do Campus Barretos, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Daniel Meira da Silva, com Prêmio Nacional de Bronze, do Campus Hortolândia, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Jean Santiago Cruz, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do Campus Suzano, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Matheus Ramos de Oliveira, com Prêmio Nacional de Ouro, Prêmio Estadual de Ouro, do Campus Suzano, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Pedro Malavassi Bete, com Prêmio Nacional de Bronze e Prêmio Estadual de Bronze, do Campus Campinas, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Victor Hugo Montanari Dias, com Prêmio Nacional de Bronze e Prêmio Estadual de Bronze, do Campus Campinas, do Instituto Federal de São Paulo. O aluno Andrew Silva Neves, com Prêmio Nacional de Prata e Prêmio Estadual de Prata, do Campus São Carlos, do Instituto Federal.
o aluno João Pedro Bugni Cordeiro, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Prata, do Campo São Paulo, do IFSP. E, por fim, o aluno João Vitor Gonçalves Correia, com Prêmio Nacional de Prata, Prêmio Estadual de Ouro, do IFSP, Campus Avançado de São Paulo, São Miguel Paulista. Muito bom, gente. Então, com isso a gente encerra essa cerimônia. Eu agradeço novamente a presença de todos, parabenizo novamente aos alunos, professores, familiares, responsáveis das escolas e espero vê-los, aqueles que não estão no terceiro ano, no quarto ano dos institutos federais, espero vê-los de novo o ano que vem, tá bom? Bom, muito obrigado, tenham um bom dia e até mais.